Bem-vindos novamente à Roca Lisboa Gallery, mais uma conversa, esperar sentado, o design da cadeira em Portugal, desta feita com mais um dos nomes incontornáveis do design em Portugal, Pedro Silva Dias, que estará connosco à conversa. Muito obrigado, Pedro, por esta oportunidade e desde já gostava de iniciar esta nossa conversa sobre um pouco da contextualização do nosso Portugal e do que foi, ou o que era, o design em Portugal quando terminou a faculdade, isto é, quando faz o curso nas Belas Artes. Que sentimento é que lhe traz essa época, essa altura do início de carreira? O sentimento que me traz é um sentimento de sorte e de uma... E só por várias razões, quer dizer, havia de facto um boom, um entusiasmo enorme pelas artes e pela arquitetura que estava a aparecer, e no caso do design havia também um fator que nunca tinha sido aproveitado, ou seja, a geração que me precedeu tinha sempre a ambição e o objetivo único de trabalhar para a indústria. Mas quando eles se queixavam quando tinham essas queixas, tinha a ver com o quê? Porque a indústria não era capaz de dar resposta ou não havia necessidade? Não, a partir do momento em que a indústria portuguesa, que era uma estrutura muito familiar, não tinha de facto produto próprio, trabalhava por encomenda, ou seja, havia encomendas e não havia de facto a comercialização de conceitos, chamemos assim, outra estratégia. De certa forma nós chamávamos-lhe os choramingões, estavam sempre a dizer que não era possível, que não era possível. A nossa atitude foi completamente diferente e aproveitamos também um outro fenómeno que tem a ver com esta cadeira. A nossa atitude era, se não há designers, ótimo, está o mercado todo para nós, e se a indústria não nos quer contratar, não faz mal nenhum, contratamos nós a indústria. E o que era possível em Portugal, o que não seria possível em Itália, por exemplo, em que a indústria tinha o produto próprio e que não estava aberta a outras iniciativas. Portanto, foi um bocadinho essa atitude que, de certa forma, funcionou. Já que falei de Itália, houve também outro fenómeno. Quer dizer, eu e, eventualmente, o Filipe Alarcón queríamos, de facto, trabalhar para a indústria, mas não havia, de facto, esse mercado. E, por outro lado, o que se passava no panorama internacional é que havia uma revolta contra a indústria. Eu estou a falar dos Sotsas, dos Memphis, e o que acontece é que nós apanhamos a carruagem da frente sem passar pela carruagem do meio. Ok. Ou seja, foi muito bem integrado esta coleção porque Mas, Pedro, ainda antes de chegarmos aí, que temos aí uma Eu história muito estou interessante à volta dessa cadeira, e aquilo que me dá a parecer é que vocês, enquanto designers à época, para além de não terem oportunidades que a indústria vos pudesse possibilitar, também não havia esse aspecto da internacionalização, era quase impossível, se havia também esse fenómeno de revolta para com a indústria, não é? Havia ali quase um momento de transição, de viragem do design. Internacionalmente, sim, quer dizer, e temos vários fenómenos. Temos o fenómeno italiano, do radical design, e temos especialmente o fenómeno londrino, com o Ron Arad, com uma série de pessoas que faziam, de facto, eram autoprodutores, de certa maneira, também. Portanto, a coisa encaixou bem, se bem que a proposta era diferente, quer dizer, porque enquanto o Ron Arad tinha a sua própria oficina e fazia, ele próprio dizia que não sabia soldar, mas vendia coisas soldadas por ele, cá havia o acesso fácil a uma indústria com qualidade, mas sem estratégia, e é muito bom os artesãos. O único problema com os artesãos é que não sabiam ler desenhos. Tinham esse handicap muito grande, esse handicap. Era uma cultura de oralidade, de geracional, que de pais para filhos passava e que nunca houve... Não vou falar outra vez da cadeia, mas houve um
fenómeno engraçado porque eu entreguei os desenhos em tamanho natural e feitos, eu desenhava sempre em tamanho natural, sem... Esses desenhos que quem estiver a assistir à conversa poderão recuperá-los numa entrevista que o Pedro dá ao Manuel Graça Dias, Sim, na década de 90, estava na lá RTP, atrás, e que eles estão lá atrás, que são os desenhos incríveis. Eu recomendo que possam ter essa oportunidade de ver, porque realmente são muito interessantes. Mas falando da cadeira Mitsu Hirato, é assim? Eu tenho sempre dificuldade em dizer este nome. Há aqui uma história muito interessante porque revela um pouco dessa proatividade dos designers de contactar a produção ou a indústria. Eu, se calhar, perguntava-lhe como é que acontece, não é? Porque nós estamos a falar do Pedro com cerca de 20 e poucos anos, a iniciar a carreira, ou ainda sem a faculdade terminada, quando aparece o desenho desta cadeira, não é? E como é que depois chegamos à concretização deste objeto? Neste caso foi um bocadinho diferente, porque o Manuel Reis tinha um antiquário, tinha uma loja de antiguidades e tinha uma equipa de restauro formada, suponho eu, na Ricardo Espírito Santo. E houve, de facto, depois essa transição. Não foi muito fácil do restauro para a obra nova, mas de qualquer modo o trabalhar a madeira, o trabalhar a compreensão e a sensibilidade estava lá. Havia a dificuldade de ver os desenhos, mas era quase autoprodução, ou seja, eu passava o dia na oficina de restauro a explicar. Então, na altura, o Pedro apresenta os desenhos ao Manuel Reis, que à época estava a arrancar com a loja da Atalaia, ou já tinha arrancado... Depois disso não sei, já não me lembro quando é que... Porque na verdade, esta cadeira aparece num conjunto de várias peças de mobiliário de outros designers, Fernando Salvador, o Souto Moura, o Filipe Alarcão também. Aliás, só eu e o Filipe Alarcão é que éramos designers de formação. Todos os outros eram arquitetos. Sim. O Fernando Salvador, Grácio Nunes, o Souto Moura também, e havia... Estou a mencionar arquitetos, não é? Sim. Não, mas eu lembro só é que... Sim. E com, de certa forma, com um espírito um bocadinho diferente. Eu sempre quis eventualmente inserir, fazer grandes séries. Ou seja, assim, nós estamos a falar de uma série de quantas peças desta... 150 unidades. Sim. Eu sei que depois, eu aí tenho um interesse particular, há uma outra cadeira nesta corrente, que é a Abdul El Razek, que também surge no mesmo contexto. Eu sei que foram feitas menos unidades, não é? Sim. Mas foi, como é que ela surge? Surge por iniciativa do Manuel Reis? Não, surge porque, e se calhar com alguma incompreensão minha dos objetivos daquela coleção no geral, surge com a minha vontade de fazer uma coleção, de facto, complementar. Portanto, tinha uma mesa, uma secretária enorme, sim. anos 80. Muito datada, não é? Muito datada, sem dúvida, sim. Uma estante, também parecia a estante do Batman, e achei que se havia a mesa, era preciso uma cadeira de mesa. Sim, só que pronto, esta cadeira teve uma força... A outra foi forçada e foi e agora subsidiária eu pego no nome, neste difícil nome de pronunciar, que claramente nós contextualizamos na obra da banda desenhada do Tintin, e que na verdade é um personagem que é um agente duplo, que é um indivíduo que é uma coisa e que... Sim, mas principalmente não é tão profundo, principalmente é japonês. Por aí, foi por aí, ok. Eu estava a ir mais longe, em que quando estamos a falar de uma cadeira que tem uma simetria muito definida, em que é marcada, e que podia ser esse jogo duplo também do personagem. Ok, já percebi que não foi tão... Eu dava os nomes do Tintin porque, como eu explicava, o que pretendia com o meu desenho era uma linha muito clara. E a escola franco-belga Linclair. Ok.
Portanto, Então foi para tentar essa relação. Ir buscar essa lógica de representação na concepção do objeto de E design. depois, no fim, eu olhava para o objeto e tentava fazer uma relação com um personagem qualquer. Portanto, o Abdul é al-Razek, porque aquilo parece umas asas egípcias. Ok. Não sei porque parece japonês. Mas aí O Rastapopoulos, que é aquela secretária enorme, é o milionário. Pois, Rastapopoulos, exatamente, a secretária, que também funcionava, ou melhor, quem olhasse para ela via também quase ali um pássaro de asas abertas, não é? Que dava, Sim. aquilo realmente era imponente, é uma secretária muito... Isso é muito, também a ver com a época, não é? Com o iopismo, nunca faria aquilo agora. Exato. E olhando para esse momento que nós, que alguns olham com saudosismo, porque foi um momento muito forte e importante, apesar de muito localizado temporalmente naquele período da década de 80. Temporalmente não é? e espacialmente. E espacialmente, não é? Mas que produziu tentáculos pelas décadas seguintes, isto é, ainda hoje a loja da Atalaia é quase um... Eu acho que a grande importância dessa iniciativa era essa primeira coleção e depois mais outras mais. Quanto a mim foi provar que era possível fazer coisas. A tal geração anterior, em que se destacava o Daciano, que conseguia, e uma série de... muito ligados também à arquitetura, muito ligados ao fornecimento de arquitetura, e a tal geração intermédia, que já tinha perdido, de certa forma, a esperança do design em Portugal, provou-se que era possível. E era possível de maneira próspera e viável e alegre. Sim, eu vejo aquele momento até como uma está-me aqui a faltar a palavra, mas eu acho que o Manuel Reis encontrou ali uma oportunidade, acho que é isso, uma oportunidade que não havia algo igual, mas que veio demonstrar também essa oportunidade, veio demonstrar que havia um outro mercado, porque lá está, havia essa coisa de que o internacional, o design italiano é que tinha qualidade e que rapidamente, sem grande dificuldade, ele conseguiu escoar a grande maioria do mobiliário que tinha sido desenhado, mesmo em peças de numerário muito curto, não é? De série muito curta. Pois, a questão do mercado era aquela que na altura me desagradava mais, porque eu vou fazer uma comparação com o que se passa hoje em dia e com a autoprodução que é possível. Ou seja, neste momento é de facto, de uma maneira semelhante, possível ir da concepção até à distribuição autonomamente. Isso por questões da evolução digital. Ou seja, hoje em dia o desenho é digital, hegemonicamente, já não se desenham coisas em tamanho natural, é pena. E a produção também é digital. Ou seja, a manufatura digital é possível por encomenda. E a distribuição também é digital. Nós conseguimos fazer o digital, exato. Tudo. Portanto, consegue-se tudo, há uma enorme autonomia. E essa autonomia permitirá muito em breve ter quase o mesmo tipo de peças de autor e o mesmo tipo de peças únicas de forma acessível, de forma democrática. Ali não era possível fazê-lo de forma democrática, porque também não era o mercado que se pretendia e porque a produção era muito cara. Portanto, eu faço essa comparação com a atualidade, com a vantagem para a atualidade, pelo menos, dentro da ética do design. Ou seja, quando eu digo que não me agradava aquele mercado, é porque ultrapassava a minha ética. Eu pego nessa questão da ética e se calhar coloco a questão que se aos dias de hoje nós, comparativamente, estamos a falar de mais ou menos qualidade. Isto é, nós temos o ciclo projetual diferenciado, isto é, porque eu hoje estou em casa, posso estar em casa e desde o desenho ao protótipo eu faço todo esse trabalho. Sim, às vezes não é o protótipo, quer dizer, eu acho que agora há pouca diferença entre o protótipo e a produção, porque é digital. É digital.
Não há essa diferença. Cada altura o Pedro, numa não me recordo, uma entrevista, da altura diz que o design que produz é também um design que procura na indústria, naquilo que muitas vezes eu tenho aqui um desenho, um objetivo de chegar e concretizá-lo, no entanto, depois é no diálogo com o industrial que depois eu até vou encontrar mais-valias em determinadas coisas que que estão ali à beira dele, mas que ele nem dá conta, e que eu torno isso numa mais-valia na produção do meu objeto. Isto, eu sei que dei aqui uma volta grande, mas era mais ou menos isto que eu lia, que o Pedro a determinada altura refere. Sim, até certa altura houve essa... Pedro, isto só para dizer que aos dias de hoje, a partir do momento, quer dizer, eu posso tirar proveito dessa concepção do digital e o modo como o digital pode ser também uma mais-valia. Uma das coisas que me agrada é de facto não haver sequer a hipótese do conflito com o produtor, que muitas vezes há, especialmente com o produtor que também vai comercializar e distribuir. Estamos a falar com o robô é estúpido, mas é simpático e faz exatamente... Claro, faz aquilo que nós lhe pedimos, queremos, não é? Depois. Aliás, eu acho que há uma enorme aproximação, também voltando à loja a falar, com o artesanato, ou seja, a autoprodução digital, neste momento eu considero, e é aquilo que eu me dedico mais agora, como uma forma de artesanato. E quando eu estou a fazer o objeto, sou eu que o faço, mas faço no computador. E do computador passa para uma tecnologia ou mais robotizada, ou mais simples, que lê o desenho, que executa. E, portanto, o artesanato surge quando se modela digitalmente. E é o artesanato que é possível, de facto, quer dizer, a grande vantagem hoje em dia do mercado, que é um mercado de cauda longa, como diz o Chris Anderson, que é cauda longa porque há cada vez menos produtos de produção massificada e, portanto, cada vez menos, até podemos chamar designers no Star System, e é uma cauda longa em que há muito mais produtos com menos produção. E também aquilo que nós falávamos um pouco antes de estarmos aqui sentados, este epifenómeno da pandemia, que permitiu a que uma data de jovens criadores, neste tempo que nem tinham oportunidade de trabalho ou que nem puderam ter a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, conseguiram descobrir estas autoproduções de pequenas mobiliário, em particular algumas cadeiras. E em relação ao mercado tradicional, ou à produção tradicional, há uma outra vantagem, quer dizer, não há investimento inicial, portanto a peça é feita on demand e não há risco. Se há mercado, há, se não há, não há, portanto pode-se fazer aquilo que se quiser, às vezes acerta-se, às vezes o mercado não quer. E portanto não é preciso haver best-sellers, ou seja, numa indústria tradicional, numa indústria da era industrial, porque eu acho que nós estamos numa sociedade já pós-industrial, todos os objetos tinham que ser um best-seller, ou seja, tinha que vender, amortizar as ferramentas dedicadas, os moldes, e depois o mercado inundava e aquilo acabou. E neste momento eu acho que a curva pode ser ao contrário. Eu tenho objetos que se vendem há 20 anos, podem ser um long seller, porque eles são feitos por encomenda, on demand, portanto, e digitalmente, não é mandar o ficheiro e depois é um bocadinho engraçado perceber a pertinência de alguns objetos e a não pertinência de outros, porque sendo um long seller é também uma estratégia bottom-up, ou seja, aparece e depois podemos ver na transmissão boca a boca se ele vai crescendo, ou se tem picos, ou se tem picos por algum fenómeno, ou porque apareceu em algum sítio. Eu conto mais, de facto, com o contacto direto, ou seja, há uma distribuição digital, há uma promoção digital que também é uma enorme vantagem, ou seja, a promoção, a publicidade é de borla hoje em dia, depende da estratégia.
E parece-me que a transmissão pessoa a pessoa é que vai criando essa rede. Essa rede é viral. Pedro, eu dava um passo atrás naquilo que nós estamos agora aqui a conversar, dando aqui um salto para a Tonk, onde eu estou sentado. Sim. Isto é uma cadeira desenhada. Isto é uma cadeira que foi uma encomenda para um restaurante que chamava, suponho eu, a Tasca da Lapa. Peguei no nome e resolvi fazer uma cadeira de tasca. Uma cadeira. O restaurante não era tasca nenhuma, era um restaurante. E a história mais engraçada, ou seja, eu fiz um programa, de certa forma, mais sensível ou mais irónico. A história engraçada é que eu fui lá jantar, anonimamente, e o empregado de mesa teve o tempo todo a pedir desculpa pela cadeira. Porque eu quis, era a piada, quis que ela não tivesse acabamento, eu dizia que vai ser acabada a sebo humano. E ele, pronto, cada vez que lá ia, dizia que a cadeira estava cheia de nodas. O que ele, principalmente, o grande defeito é não se pode poder pôr o casaco na cadeira. Portanto, tinha que pôr o casaco no bengaleiro. Porque há aqui uma particularidade, porque, Pedro, a cadeira ela foi pensada para nós nos sentarmos nela. Também. Ao contrário, isto é, termos as costas na nossa frente. Sim, eu peguei um bocadinho na cadeira de rabo de bacalhau, que vem da Alemanha, das sujarias, e que tem essa particularidade. Aliás, as originais até têm 2 porçõezinhas para se pôr o braço, portanto, foi daí. Agora tem imensos defeitos, de facto o empregado não conseguia puxar a cadeira às senhoras, deixar, os casacos caíam. Mas lá está, mas porque nós também estamos a falar de um conceito que era uma tasca que deixou de o ser, não é? Nunca foi. Um design. Foi alguma coisa que eu não faria agora, foi alguma interpretação muito irónica do programa. Do programa. Mas lá está, e podemos voltar um pouco à questão que falávamos também antes de chegarmos aqui, que era sobre este design site-specific, isto é, na verdade ela torna-se um objeto por si só e que vive por si só, não necessariamente, ou dificilmente nós olharíamos para esta cadeira e dizíamos isto foi desenhado para um bar ou para um restaurante. Ou para eu testo desenhado para sítios, que desenho. Exato. Não sei para onde. Não vou dizer que desenho para o mercado, não vou dizer que desenho para toda a gente. Desenho. Especialmente agora que há essa possibilidade de autoprodução. Nesse caso, mesmo tendo sido desenhada por ali, eu confesso que a ideia era conseguir arrancar a produção e depois continuar. Aliás, ela depois o desenho foi vendido para uma editora, que era a DDI. DDI, do Paços Ferreira, é do Norte, não é? Do Porto. Do Porto. Sim. Não tinha produção própria, portanto, era uma editora. Ok. A DDI que foi uma editora que produziu muita coisa, em particular dos arquitetos, do Sotomor, Cisa Vieira. Era do Porto, portanto. Pronto, tinha uma maior proximidade. Sim, eu suponho que mais uma vez só eu e o Filipe Alarcão é que estiveram também nesse pacote. Como designers e como Lisboa. Ok. Eu voltava novamente à questão da produção, porque o Pedro, a determinada altura, e quando trouxemos esta cadeira para aqui, dizia-me essa está muito bem desenhada, porque teve um artesão que me fez as ensemblagens muito bem feitas, os encaixes, eu próprio também reconheci. Que belo trabalho que aqui está, como é que a perna encaixa no assento. E que depois isso, na massificação, na produção posterior, já não ocorreu naquilo que... Sim, não foi uma questão de massificação. Ou seja, aí eu confesso que a fábrica de Paços Ferreira, que era uma pequena fábrica, me alterou o projeto. Ou seja, essas travessas não existiam. Eu gostei principalmente porque, de facto, é uma interpretação muito mais racionalista. Ou seja, se isso é de facto uma cadeira para bater, precisa das travessas. Quando o projeto foi produzido pela DDI, não tinha as travessas e era como eu desenhei,
com as peças, com as pernas elípticas, com um desenho mais fino. Ou seja, essa não respeitou muito o desenho, mas eu gosto muito mais dessa. A outra nem sequer gostei nenhum. Pois, como é que é? O erro também é uma premissa no processo, não é? Muitas vezes. Como é que... Sim, não, houve de facto um certo trabalho de equipa que eu permiti, não é costume, em relação ao produtor, que valorizou porque o conceito que gerava o programa, não é, que é fazer a tal cadeira bruta, aliás acho que ela se chama Tonk, que é mesmo para ser, encaixou muito bem numa interpretação também mais bruta, mais realista, no fim de contas. Mas, Pedro, é aí que e voltando àquela questão da autoprodução, esta questão do diálogo com quem domina a matéria-prima, não é? Muitas vezes coloca inputs muito fortes e até produz eventualmente maior consistência ao objeto que foi por vocês pensado. Eu se calhar sou um bocadinho irascível, não gosto de fazer protótipos, gosto que a coisa fique logo pronta e fique como é interessante porque na conversa com o Tony Grill ele também era um pouco nessa medida, mas que também dava o braço a torcer em um ou outro objeto que também lhe tinha ocorrido isso, na produção, na concepção do protótipo, fazer ajustes que não tinha pensado inicialmente. Sim. Eu raramente não gosto de fazer protótipos, gosto de ter tudo determinado e, por exemplo, os nichos, as cabines que eu fiz para a Portugal Telecom entraram em produção e a linha de montagem, e só no fim já estava a linha de montagem toda, é que se construiu uma, vá lá que aquilo, quer dizer, mais ou menos, sem os pontapés e umas coisas. Pois, é um risco, não é? É um risco, mas nas cadeiras é diferente, é muito raro. Esta aqui até é a primeira e é confortável. É o único objeto em que eu tenho que fazer acertos, porque há, é a questão ergonómica e o modo como... É uma questão de conforto, quer dizer, é um conflito entre um desenho que eu gosto que seja sempre muito... Pedro, eu então pegava nessa premissa e falava da Baccarat, é assim que se deve pronunciar, que é eventualmente das cadeiras que olhando para ela demonstra uma fragilidade enorme, não é? E a princípio era muito frágil. Acredito que possamos sentar nela, mas não, agora está blindada. Mas é uma cadeira interessante por isso, porque nós olhamos para ela e há um medo terrível de nos sentarmos, mas depois quando nos sentamos ela é confortável. Pois, a cadeira tem uma história mais... é da loja Atalaia, e eu decidi, pela tal questão ética da democratização do design, fazer uma cadeira em plástico, que não tem nada a ver com era pela primeira vez que o Pedro estava a trabalhar com esses materiais? Era uma vontade de fazer em plástico, porque a ideia da loja Atalaia era as madeiras nobres, e pela primeira vez também usar a manufatura digital, uma coisa que era absolutamente inédita, que era o laser. Ou seja, aquela placa cortada. Aquela placa que se desmonta e que fica plana, não é? E ela é toda recortada e depois ela é acoplada, não é? Essa troca de contextos, passar a madeira exótica não funcionou bem porque a loja Atalaia não tinha experiência no plástico. E as primeiras séries partiam-se todas. Pois. E depois então... Foi uma coisa, aí sim, trabalhei muito até conseguir, aquilo já teve 250 kg em cima, portanto, a partir daí foi... Foi o limite de resistência. Sim, foi um projeto que eu fui sempre melhorando. Como começou mal, é uma coisa que já é um desafio, já ter 500 kg em cima. E inicialmente ela foi feita com que uma série de quantas unidades? A princípio foram muito poucas. A loja Atalaia depois mas esta Baccarat, ela não entra naquele primeiro pacote? Não. Nesse primeiro catálogo? Eventualmente foi a última coisa que eu fiz para a loja Atalaia.
E foi mesmo esse statement, quer dizer, agora vou fazer de plástico, pronto, depois eu não... Mas e depois, agora recentemente há uma nova introdução do novo material, daquilo que me recordo, que é a cortiça, com a cork. Sim. E essa cadeira é uma cadeira... A questão da cortiça foi, não digo uma encomenda, mas foi um pedido. Era uma premissa? Sim. Não é material que me agrada. E principalmente agora, em que a cortiça perdeu um bocadinho o sentido. Quer dizer, se havia aquela ligação ao material português, neste momento em que há guarda-chuvas de cortiça e sapatos e tudo, faz lembrar um anúncio das páginas amarelas em que era tudo feito em páginas amarelas. Eu acho que perdeu sentido, porque se há sentido na cortiça, as possibilidades e as capacidades de isolamento, é o tato, são, quer dizer, não perdeu o sentido e não me agrada. Descontextualizou-se, até mesmo no nosso... na nossa realidade. Sim, especialmente porque não é cortiça que se usa, é corticite, pois é uma transformação. Pois, essas cadeiras, quer dizer, foi uma iniciativa muito válida na altura, de recuperação, que acabou por por descambar em efeitos perversos, ou seja, de facto lançou-se a cortiça, mas lançou-se tanto que ela perdeu a surpresa. Pedro, e é também por essas questões que surge o Corky, uma evolução, vou-lhe chamar assim, dessa cork, em que é introduzido... Não é cork, é sempre corky. É sempre corky? É, porque a certa altura já não sabia que nomes é que havia de dar às peças. E então são nomes ingleses que me irritam imenso, que dominem em Portugal. Sim, o cork com o K e não o cork C. Portanto, é o cork e é o desk. Sim, o desk, sim. Mas essa cadeira que é toda em cortiça, ela depois evolui para as laterais em contraplacado marítimo, sim, com uma estrutura e com o assento e costas é uma napa? Aquilo é cabedal. E que depois, mais tarde, há a introdução do burel. Aquela cadeira, principalmente, acabou por ser um traçado mais ou menos complexo ou intrincado das ilhargas. Uhum. E de certa forma só isso é que me interessava. Portanto, depois o material era sem dúvida o desenho. Mas lá está, é engraçado porque é na primeira, em cortiça, em que esse desenho da ilharga quer dizer, ganha espessura, não é? A ilharga ganha espessura e a ilharga torna-se a cadeira. Pois, a primeira não tinha ilharga, ou seja, pois é isso. Eventualmente aquela cadeira foi desenhada em alçado lateral. Exatamente. E depois há uma extrusão. Exatamente, pois é isso. E o alçado lateral eu quando olho para ela, muitas vezes imagino as do Frank Gehry em cartão, que parece que são um harmónio de cartão que naturalmente nós estamos a falar de cortiça, mas essa ideia é muito interessante de que ela foi... O desenho dela é uma ilharga, mas ela, quando olhamos para ela, a ilharga não tem ilharga, não é? É essa dualidade que é engraçada de ver. E neste contexto em que, passando por estas 4 cadeiras, em que de algum modo até acompanhamos o percurso do design do Pedro, não é? Mais ou menos. Neste momento, quais é que são as motivações, se há algum desejo a nível da concepção de mobiliário, em particular de cadeiras, se há algum caminho que esteja neste momento a trilhar ou algum interesse mais em concreto? Neste momento é de facto o caminho de perceber o que é ser pós-industrial e tenho feito um trabalho um bocadinho mais teórico e tenho que ultrapassar isso e efetivar.
Mas é um bocadinho voltar ao princípio, é um bocadinho a possibilidade de democratizar o conceito, ou seja, o que neste momento se vende não é tanto o objeto, é o conceito em que não há risco e, portanto, é um bocadinho aquilo que eu disse há bocadinho, é possível democratizar o design de autor, é possível democratizar a peça única, em que isso não seja uma mais-valia, seja uma mais-valia só para o designer poder ter uma sucessão rápida de projetos. Voltando à loja Atalaia, havia de facto uma exploração da mais-valia da peça numerada e assinada. E já teve aqui uma assinatura, não sei onde. Isso pouco me interessa agora. E também a questão do. Se calhar o que se vende é o conceito e a ideia do Star System, eu acho que acabou completamente. Já não será o nome do designer. Ou é bom ou não é bom, ou tem uma boa proposta ou não tem. E o experimentalismo é possível, e a peça única é possível. E já não diria a peça assinada, mas a peça de autor. Ou seja, em que não há programa, em que não há mercado, em que se pode fazer aquilo que se quiser, com vantagem de poder democratizar. Poder mostrar e ter um mercado global, no fim de contas. Eu posso desenhar para um nicho, posso até desenhar para mim e pensar que é capaz de haver uns milhares de pessoas iguais a mim e que eventualmente gostam da minha proposta. Eu não sei se estão no Burundi, se estão na Austrália, se estão... Eu gostaria de levar isto um bocadinho mais longe e foi o meu doutoramento versou isso, em que haja autoprodução própria, ou seja, o ideal era que eu enviasse um ficheiro para a Austrália e que fosse lá feito. Portanto, é a tal desmaterialização e rematerialização. Já tentei isso, mas não funcionou. É possível que funcione agora, porque já tentei há bastante tempo. Até porque, quer dizer, tivemos agora um momento de repensar muitas das estratégias da industrialização que estava patente, não é? Até mesmo algumas das indústrias tiveram que pensar as suas estratégias e acho que isso poderá ser um dos caminhos. Sim, aqui o que eu acho importante é que a encomenda voltou a ser possível, mas com uma vantagem, é que há uma uniformização. É claro que as tecnologias de software digital são muito limitadas, são monomaterial, normalmente e monooperativas, mas um ficheiro STL é traduzido numa máquina que faz a mesma operação, portanto, de facto, a questão do transporte. E eu tive uma editora, que também é engraçada, chamava-se MU, que é Manufaturas e Utilidades. E quando se foi fazer o registro, perguntaram qual era a área. E nós dissemos que era design. E eu disse, mas não põe design? É que as empresas todas que aparecem aqui têm sempre design. Design de unhas, design de coisas. Não queremos design, é manufaturas e utilidades. Engraçado. Isso E tentámos, de facto, chegar ao ponto de não sermos nós a materializar, ou seja, enviar ficheiros que... E a grande vantagem, apesar de que aquilo só ter viabilidade porque não há stocks. Pois, a questão do stock é um dos grandes problemas. Eu posso vender um objeto em que não toco nele, em que envio um ficheiro, em que o ficheiro é executado e, eventualmente, ou teoricamente, não precisa de acompanhamento e é expedido. Portanto, há essas possibilidades todas. E há também essa possibilidade que eu acho que não é muito aproveitada, ou é parcialmente, ou tem outra interpretação na nova geração, que aproveita isto e eventualmente não teoriza tanto, porque não tem a ideia da evolução. Quando nasceu já havia computador, não sabe o que é uma Rotring, está sempre a entropia. Mas que existe, mas eu se calhar ainda sou da geração do Star System, portanto ainda penso que agora posso voltar a fazer design de autor, fazer o meu programa, depois de uma fase em que eu passei pela indústria, especialmente com
Trabalhei com a JCDecaux em França, portanto, que é uma indústria. É uma grande, sim. E sim, grande estamos a falar de indústria pura e sim, dura. Não é? Pura e dura e sabe pôr os pontos nos is. Portanto, também é uma história muito engraçada. Eu tinha umas peças que andam por aí que são mastros bandeiras publicitários. Uhum. E desloquei-me a Plaisir, à fábrica, a dizer que queria que aquilo tivesse, eu não me lembro, 22 centímetros e que isso era possível com 40 e tal. E eu estava lá a refilar e eles, muito educadamente, muito à francesa, levaram-me ao parque, que tinha 4 exposições, e mostraram aquele candeeiro do Stark que ele fez para Estrasburgo. Fizeram assim, o Stark queria isto assim. Ele tinha este tamanho. Vá lá para Lisboa, nós não estamos para capricho. Pois. Mas foi uma experiência muito boa e era, de facto, uma empresa. E também podemos ver uma evolução engraçada que é a JCDecaux era uma empresa design-oriented, ou seja, tirava valia dos designers. Percebia o papel deles, não é? Sim. Mais que tudo. Isso mostra muito bem a evolução. Neste momento a JCDecaux não quer saber do design. Essa mais-valia acabou um bocado com a ideia do Star System. Portanto, voltando, neste momento é possível fazer genuíno design de autor e livre, quer dizer, em que já não se conta com essa mais-valia, conta-se com a atitude e com o suceder das ideias. Muito bem, Pedro. Assim ficamos com mais uma bela lição de um dos grandes nomes incontornáveis do design, design em Portugal e não só, também do design de cadeiras em Portugal, e esperamos por vocês até uma nova oportunidade, com certeza dentro em breve teremos mais uma das grandes figuras do design em Portugal. Até breve.